Oi pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com mais uma videoaula para o segundo ano do curso técnico integrado em informática do IF de Minas Três Corações, certo? A gente vai aproveitar, né, para dar continuidade. A gente estava fazendo essa tela de login na primeira e na segunda aula. A gente vai ver mais algumas coisas aqui. Eu já vou tirando algumas dúvidas que vão surgindo nas lives também, porque aqueles colegas que porventura não possam acompanhar a live têm esse conteúdo aqui, tá bom? Primeira coisa, para a gente já ir trabalhando, lembrando que o nosso projeto, por enquanto, ele só tem essa tela de login, tá? E a gente colocou uma imagem aqui na pastinha Resource, certo? No pacote, perdão. A gente tem um pacote view onde a gente está colocando as telas, certo? Dúvidas que surgiram na última live, né? E a gente já vai esclarecer. Primeira, como que a gente faria para que essa tela aparecesse centralizada na hora que ela abre, né? Porque a hora que a gente executa, ela abre no canto esquerdo alto. Beleza. Tem algumas formas de fazer isso, vou mostrar duas aqui, tá bom? A primeira, a gente pode clicar aqui no For. Aí eu vou pedir para exibir aquela janela de navegador aqui de novo, tá? Ela está aqui embaixo, do lado esquerdo. O JFrame, tá? Eu posso clicar com o botão direito em cima do JFrame, vir em propriedades, ou aqui mesmo, né? Clicando no JFrame, toma cuidado para não clicar em nenhum outro componente, confere se está no JFrame, tá? A gente vem, botão direito então, propriedades. Aí aqui a gente tem essas quatro opções, a gente vem em código, certo? E aí ele tem aqui essa opção, gerar centralizado. Quando a gente faz isso aqui, certo? Sem mexer com o código-fonte, isso já vai ajustar, ok? Agora, o que acontece na prática, né? Nossa, quando a gente faz isso, o que acontece? Vamos aqui no código-fonte que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui no código-fonte, a gente tem esse método init componentes, que é um método que ele é todo com fundo cinza, ou seja, ele é todo gerado automaticamente. Então, ele vai adicionar uma linha aqui, deixa eu achar, essa linha aqui, certo? Set location relative to, e a gente coloca um null, ele adicionou essa linha aqui, certo? Essa linha aqui faz com que a janelinha a ser aberta, ela saia centralizada, tá bom? Vou voltar aqui no projeto, vou voltar aqui nas propriedades, vou desmarcar aqui o gerar centralizado, desmarquei, fechei, tá? Vou voltar aqui, repara que no código-fonte aquela linha já não existe mais, tá ok? Ou seja, ele faz adicionar aquela linha. Algumas pessoas gostam de fazer as coisas mais na mão, vamos assim dizer, né? A gente pode vir aqui, tá? Lembrando, no init componente não tem como a gente editar, né, diretamente aqui, porque ele é um método gerado automaticamente. A gente pode vir aqui no nosso construtor, logo depois que chama o init componentes, e passar aquele comando, set location relative to, e colocar um null aqui, certo? Ele vai fazer com que essa tela seja gerada centralizada, beleza? Vamos fazer um teste? Beleza, pessoal? Tive que dar uma paradinha no vídeo aqui para gerar, tá aí, certo? Ele já vai sair centralizado. Eu espero que no vídeo fique arrumadinho, tá bom? Até lembrando que na última aula eu esqueci, eu comi bola nesse aqui. Quando a gente clica no entrar, ele está abrindo uma janelinha de mensagem, tá? Usuário logado, que na gravação do OBS não está pegando, mas está funcionando, a gente já vai substituir isso, beleza? Então, tá aí resolvido essa parte da questão da centralização. Vou dar mais um cortezinho aqui no vídeo, tá? E vamos voltar a trabalhar. Seguindo aqui então, pessoal, uma outra dúvida que surgiu, né, na live foi a respeito de como fazer a abertura da tela, né, estando maximizado e tudo mais, tá? A gente vai fazer aqui agora. Seguinte, como a tela de login já está ok, a gente vai deixar ela assim e nós vamos criar mais uma janela aqui. Então, eu vou vir aqui em novo, tá? Se já aparecer form JFrame eu posso usar, se não eu posso vir aqui em outros, certo? Forms em swing, form JFrame, a gente está trabalhando com JFrame, tá ok? Vou colocar aqui então tela, por exemplo, vou mudar aqui, principal tela, para ser aquela tela inicial do nosso programa, tá ok? Então, ela está aqui, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho, não estou me preocupando muito com o tamanho, tá? Só para a gente ter alguma coisa para a gente visualizar, vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos adicionar um menuzinho aqui, então a gente tem aqui esses menus swing, tá? Para adicionar menu, gente, é aquela barra de menu, igual a gente tem aqui no NetBeans, arquivo, editar e tudo mais. Primeira coisa, a gente adiciona uma barra de menu, então eu venho aqui, beleza. Repara que ela já aparece, ela já traz aqui o file edit, que a gente consegue editar, então, editar texto, arquivo, por exemplo, certo? Editar texto, ajuda, ok? A gente pode adicionar menus, então tem aqui um componente que é um swing JMenu, posso adicionar ele aqui, tá? Repara que ele vem para cá, de novo posso adicionar aqui sobre, certo?
Então, a gente adiciona a barra, adiciona o menu e depois a gente pode adicionar item de menu. Esse item de menu, ele vem para dentro de um dos menus. Então, repare que eu vou soltar ele aqui no momento que ficar laranja aqui o meu menu sobre, ele vira um item desse menu. E aqui dentro eu consigo editar, certo? Versão, por exemplo, né? Depois a gente vai melhorando isso aqui, certo? Se a gente quiser colocar um menu aqui dentro que tenha mais itens, a gente pode voltar a adicionar o menu. Então, eu vou pegar um JMenu aqui de novo, vou adicionar ele aqui, repara que ele já abre com a setinha, tá? Então, por exemplo, eu vou editar o texto aqui, linguagem. Deu uma travada, mas foi. Beleza. Então, repara que ele já abre com uma setinha aqui e depois a gente pode adicionar um item de menu aqui dentro. Tá? Ele vem aqui para o lado. Português. Certo? Então, assim, para trabalhar com menu, esse é o esquema. Não tem muito segredo não, já dá para vocês aproveitar. Tá bom? Essa tela, então, vamos imaginar que ela vai ser uma tela inicial. Depois que o usuário fez login, a gente vai abrir ela, ok? Para a gente testar a questão de abrir a janela toda, certo? Existe um código também que a gente coloca, tá? Vou voltar aqui no código fonte, certo? Da nossa janela principal aqui, e aquele mesmo esquema, tá? Ela vai ter aqui o construtor, esse construtor chama automaticamente o init components, o init components está aqui, ele carrega tudo aquilo que a gente está colocando, então repare que os nossos menus estão aqui, certo? Logo depois desse init components, a gente vai editar aqui. Quando a gente coloca um set e chama um método aqui usando Ctrl espaço, é como se a gente estivesse fazendo this.set, tá ok? Aí fica a critério de cada um de vocês aí para a gente fazer, tá bom? E aí a gente vai usar esse método aqui que é o set extend state, certo? Se vocês derem uma lida na documentação dele aqui, tá? Define como que é o estado de abertura da janela, certo? Então aqui a gente pode colocar como normal, como maximizado, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então é set extend state, certo? E esse parâmetro aqui que ele espera, a gente vai passar, tá? Um parâmetro que é uma constante que a gente tem aqui para a gente poder usar, certo? Que é esse maximize boot aqui, tá? Maximize boot. Beleza. Quando a gente faz isso aqui, a gente passa o comando para que ele abra maximizado. Então a janela principal ela vai abrir maximizada com esse comando, tá bom? Vou colocar um comentário aqui, abertura de janela maximizada. Para aproveitar, tá? Para aproveitar essa nossa videoaula, vou voltar aqui e vou colocar uma label, que pode até ser centralizada, pode ter aqui embaixo, certo? A gente vai colocar assim, usuário que está logado, tá? Então a gente colocou aqui uma label, usuário. Vou colocar um separador aqui que eu quero fazer um rodapé bonitinho na nossa aplicação. Beleza. Esse separador nada mais é do que uma linha, tá, gente? Já é uma questão de layout. Tá, a gente tem essa label, então, usuário, certo? Que eu avacalhei aqui. Deixa eu voltar com o querido separador aqui. Pronto. Beleza. Vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza, fica assim para a gente trabalhar. Vou colocar uma outra label aqui embaixo, eu vou renomear ela, a variável, tá? Para LBL usuário. Qual que é a ideia aqui? Vou deixar ela em branco, sem texto, repara que ela existe, tá? Só que ela fica em branco. Como que eu sei que ela existe? É só olhar aqui no navegador, ó, tá? Repara que a gente tem o JLabel 1, separador e o JLabel usuário. Ela tem branco por quê? Porque dentro dela a gente vai colocar o nome do usuário, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, dependendo do que o usuário digitar lá naquela tela, se ela permitir, né, a gente adicionar, fazer o login, vamos assim dizer, por enquanto não tem banco de dados, não tem nada, então a gente está só usando aquele padrão lá, a gente vai abrir essa tela e vai passar o nome do usuário que foi digitado na tela anterior. Isso é legal por quê? Porque nos permite aí verificar como que a gente passa valor de uma tela para outra, tá? Então, todas as vezes que vocês quiserem passar valor de uma tela para outra, um dos caminhos que vocês podem fazer é o que a gente vai fazer aqui agora, tá, ok? Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar aqui, tá? Vou criar aqui
um método, perdão, um atributo, uma variável, pode até ser pode ser privada, private, string, usuário, certo? Então, é igual a gente já vinha fazendo, a gente cria uma variável, tá? Nós vamos criar getSet para essa variável, tá ok? Eu vou minimizar isso aqui. Eu vou criar os gets e sets aqui no final, tá? Mas aí fica a critério de vocês, onde vocês quiserem criar aí. Vou usar aquele atalho, né? Vou fazer com o botão direito aqui, refatorar, encapsular campos. Eu quero encapsular aqui só o usuário, tá? Repare que todos os componentes visuais que a gente coloca, ele considera como um atributo, tá? Então, a gente está fazendo isso. Criamos getSet aqui para o usuário, beleza? Então, getUsuário retorna o usuário, está logado, setUsuário recebe um valor e atribui esse valor à nossa variável que está aqui, beleza? Feito isto, tá? O que nós vamos fazer? Pode ser até aqui no setUsuário mesmo, não tem problema, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que aquele LBL, aquela label usuário, ponto setText, ou seja, eu quero definir o texto dela, seja usuário, tá ok? Por que a gente criou a variável? A gente está criando a variável aqui porque essa variável usuário você pode usar ela para outras coisas, então a gente já está adiantando um pouquinho, já deixa essa variável criada, tá? E aqui fica tranquilo, a gente cria um método que é público, tá? E que recebe um parâmetro. Esse parâmetro é o valor que vai vir da outra tela. Quando esse valor vier da outra tela, a gente atribui ele na variável e adiciona ele na label de uma vez, tá bom? Então, essa parte de receber aqui está pronto. Vamos voltar na tela de login. Agora, a gente vai mudar o entrar. O nosso entrar, o que ele estava fazendo? O que ele fazia aqui? Ele vinha aqui, certo? E mostrava uma janelinha, usuário logado. Agora a gente vai mudar. Quando o usuário for Bruno123, tá? Quando o usuário for Bruno123, a gente vai fazer o seguinte: principal tela, recebe new principal tela, ou seja, a gente cria um objeto daquele tipo, certo? Então a gente pode fazer isso. E logo em seguida a gente pode vir aqui e passar tela.set usuário, repare que ele já aparece aqui para nós, e nós vamos passar aqui no caso, né, o txt usuário.getText, txt usuário, está aqui, .getText, que aí a gente pega o texto que está digitado dentro dele, certo? E essa aqui é uma das formas que a gente tem para fazer. A gente poderia fazer usando o construtor, ok? E aí é um dos formatos que a gente tem. Certinho? Então, a gente repara, quero abrir uma outra tela, eu crio essa tela aqui, certo? Passo o valor e agora eu venho aqui e falo tela.setVisible para mudar a visibilidade dela e coloco em true, certo? Então, esses passos aqui nos permitem abrir uma tela e, no caso, a gente passar um valor, o do usuário, para a segunda tela, certinho? Se a gente quiser esconder a tela de login, a gente pode vir aqui e colocar um this.dispose, que aí ela fica escondida, tá bom? Então, isso aí vai fazer com que funcione, pelo menos a gente espera, né? Então, vamos fazer um teste agora, vou dar uma paradinha no vídeo aqui para abrir e a gente já faz um teste, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, tá aí nossa tela de login, certo? Vou entrar aqui com o Bruno123, que é o que a gente está usando. De novo, a gente está sem banco de dados por enquanto, a gente vai acertando isso, tá bom? Então tá aí, a hora que a gente vai no entrar, ele abre a janela está aí, maximizada, já vem maximizada, os menuzinhos que a gente montou, e aqui embaixo ele aparece o usuário e o nome daquele usuário que fez o login. Perfeito? Então, assim a gente consegue trabalhar tranquilamente, tá? Tranquilamente com as nossas janelas, tá bom? E aí, eu acho que fica, né, tira dúvidas e também fica esse esclarecimento a respeito de passar valor de uma tela para outra, que é uma coisa que sempre aparece, e aí vocês já podem seguir, tá bom? Vou parando por aqui essa videoaula, em breve a gente faz mais outra. Valeu, tchau, tchau!